Vórtice, boa noite, Universo Botafogo na área aí com vocês novamente. Hoje eu e o Vitor vamos fazer uma resenha aqui com vocês. Teríamos a participação do Carlos e da Josi, mas houveram ali uns perrengues lá, falta de luz, enfim. De repente eles aparecem com a gente aí no meio da nossa gravação. Boa noite aí, Vitor. Boa noite, galera. Boa noite, Rafael. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E aí, cara, tá feliz? Tá em estado de graça, igual toda a torcida tá? Esse jogo sensacional que foi ontem. A gente já via de um jogo sensacional com o Galo, que já deu uma balançada, né, cara? E ontem, acho que foi assim para coroar com chave de ouro, né, cara? Cara, sensação maravilhosa, né? Você acordar, você ver teu time bem, você ver seu time jogando bola, você ver seu time desempenhando um bom papel dentro do campeonato, você vendo os programas esportivos, alguns deles sendo obrigados a falar do Botafogo. Isso é uma sensação muito boa, porque na maioria das vezes nós acaba sendo esquecido, né? Pelo fato de não estar tendo bastante protagonismo, né? Agora as coisas aparentam estar mudando. É uma felicidade grande você poder ir na rua, ver várias camisas do Botafogo. Cara, isso é muito bom. Muito legal. Como é que tá aí no Rio hoje? Viu bastante camisa, bastante gente Eu agitando? vi bastante camisa, cara. E é sempre aquela sensação, fala Fogão! E a galera já bate o abre sorriso. Até aqui, cara. E aqui é assim isso também. Aqui é assim também, cara. É sensacional, cara. Hoje mesmo eu acabei descobrindo que um dos seguranças que trabalha na empresa lá que eu trabalho, o cara é botafoguense. Quando eu descobri, o cara já veio logo falar comigo. Fala, Fogão, só alegria. Segue o líder. É só... Tem que aproveitar esse momento mesmo. Tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar. A gente sofreu tanto tempo que, pô, chega uma hora que tem que vir alguma coisa boa, né, cara? E, cara, e vamos falar desse jogo de ontem aí. Alguns pontos, assim, que chamaram bem a atenção, né, Vitor? Acho que, assim, uma das coisas que mais me chama a atenção, assim, que mais eu posso dizer que eu queimei a língua, cara, é uma coisa que eu não esperava, cara, é esse retorno e com o protagonismo do Gabriel Pires, cara. Gabriel Pires, cara, ele fez. Acho que ele achou um lugar ali no campo, cara. O Castro achou um lugar ali para ele que realmente ali, a princípio, é onde o Tietê vinha jogando um pouco atrás lá, aquela posição do primeiro volante ali. Eu sempre achei que o Gabriel Pires tem um bote legal na bola. Se tu reparar, ele sempre foi um cara que ele é lento, extremamente lento, mas ele sempre se esforça para tentar dar o bote. E, cara, eu acho que a saída de jogo dele, cara, deu uma qualidade, porque como a gente é um time que joga muito em transição de contra-ataque, a gente tem dois pontas muito rápidos, né? É meio que faltava esse cara para alimentar essa saída de bola, né? Porque o Eduardo é um cara que consegue fazer isso, mas o Eduardo joga um pouquinho na zona da frente, né, cara? E se tu olhar um time que joga em contra-ataque, o cara que geralmente vai recuperar essa bola e vai ter oportunidade de sair rápido é o volante, o segundo volante. Então, assim, cara, para mim é uma grata surpresa. Eu não sei se tem relação a evolução do Marlon Freitas com isso também, porque o Marlon Freitas, lógico que a gente sabe que tem a confiança, né, cara? É só tu olhar assim, fazer um panorama do time. Quando o negócio tá com confiança, quando o time. Cara, fica tudo diferente. Parece que todo mundo tá jogando melhor. O de Plácido tá fazendo um negocinho dele lá legal. Aquela bola que, putz, o cara pegava, o de Plácido pegava lá na direita, mano a mano com o cara. Agora tu olha, tá lá o Marlon Freitas cobrindo, tá o Gabriel Pires cobrindo. Parece que os caras estão se ajudando mais em campo. Acho que vem aquela sensação de vontade também, cara. Aquela sensação de, pô, vamos manter, a gente tá legal. E então, muito surpreso, cara, assim, principalmente com o Gabriel Pires. A jogada do terceiro gol é almanaque, né, cara? É almanaque. Ali o Tietê fez uma linda jogada. E aí vem a coragem do cara, porque se ele perde aquela bola, podia ser um contra-ataque bem forte pro Corinthians, porque tava três caras, né? Atrás, né? Ele dribla para trás, bem perto dos caras, e ao mesmo tempo que poderia ser um contra-ataque dos caras, virou uma puta de uma jogada nossa, um contra-ataque top nosso, né, cara?
E não sei, cara, o que tu tira de destaque desse jogo? Foi assim, como um todo, você percebe que o coletivo tá muito bem, né, cara? E você tocou na palavra certa, é a confiança. A confiança é tudo. Aquele lance que os caras pareciam que, vou correr, não vou chegar. Hoje você vê o cara do Botafogo correndo até o final. Tipo, vai que dá, eu vou chegar. A bola desvia, o cara do Botafogo lá parado. Por quê? Eles estão com confiança, estão com vontade. Foi um jogo assim, cara. Eu até estava conversando com outro amigo meu, um amigo meu que torce pro Fluminense, ele assistiu o jogo também lá no trabalho, ele elogiou bastante assim, o Botafogo nesse quesito, né? De como é que o time está se entendendo em campo. Coisa que há um mês atrás a gente era inimaginável, né? A gente estava até falando aqui em off sobre fazer uma meia-culpa com o Castro, e é verdade. Assim, tem que dar os méritos para ele, sim. Ele recuperou a confiança dos jogadores, ele tem o grupo na mão, ele não perdeu o grupo, isso eu acredito que foi fundamental. O clube passou por uns momentos difíceis, ele teve a justificativa dele, mas assim, hoje o Botafogo é outro. Sobre o Castro, assim, eu até tentei falar isso no Twitter, mas é difícil tu conseguir se expressar. Eu, por exemplo, né, a gente vinha batendo bastante aqui. Sim. Eu lá no começo, eu defendi ele pra caramba, eu cheguei a comprar briga. Depois não teve mais como, né? Tava muito feia a coisa. E é o que eu falo, cara, o que a gente criticava antes, o que eu critiquei, eu especificamente também antes, cara, eu não retiro nada, porque eu acho que eram críticas pertinentes sobre o jogo, E sobre o momento, né? sobre o momento, sobre a forma que o time compactava e atuava, e era justamente isso que a gente pedia, essa compactação, esse equilíbrio no meio-campo, essa transição feita de maneira né, competente. Então, assim, aí tem o ponto da coletiva do Castro, em que ele faz aquele meio que desabafo, que daí aí já vai para outro ponto, né, cara? Porque as críticas que a gente fazia aqui eram críticas esportivas, críticas futebol dentro de campo. Sim, O sem ponto que envolver ele... a pessoa, né? Exatamente, o ponto que o Pedrinho tocou lá ontem, depois, e o ponto que o próprio Luiz Castro tocou ontem, aí já é pessoal, né, cara? É, chamar um cara a ser profissional de jornalismo, e chamar um time de lixo, e chamar os jogadores que estão envolvidos de lixo, é um negócio gravíssimo, cara. É uma Porque coisa uma coisa torcedor, né, cara, que é passional. uma coisa é Ali o no momento vai torcedor, extravasar. né? Uma coisa é o torcedor falar no Twitter, às vezes de Sim, vai cabeça esbravejar quente, e comer pô, a esse cabeça time quente. lixo, tal. A gente aqui, ó, por exemplo, a gente está num espaço aqui que a gente nem jornalista a gente não tem nada. E mesmo só o fato de ter uma câmera aqui, a gente está conversando com pessoas, já dá uma sensação de ter que ter um certo profissionalismo, Tem certo uma cuidado no que vai responsabilidade. falar, uma responsabilidade, tentar ser ético no que tu vai falar, né? O mínimo que tu faz quando tu vai conversar com as pessoas tem que ser ponderado, passar uma coisa lúcida, né? Sim. Então, achei sensacional o ponto que ele tocou. O Pedrinho, para mim, foi irretocável, cara. Ele fez um comentário assim, irretocável. E isso tudo aliado ao cala-boca que o Botafogo tá dando como instituição para essa galera, cara, é muito bacana. A gente tem que curtir sim. Eu já vi, tricolor, não sei o que, ganharam o quê? Então, tipo, maluco, tem que curtir sim, tem que dar confiança pros caras, é uma fase boa. Onde é que vai dar? Não sei. A gente não sabe onde é que vai dar. Mas, assim, é um negócio que tá dando orgulho. E é uma série de coisas que tu vê que começam a dar resultado. O campo é resultado disso, o centro de Sim. treinamento é resultado disso, o voo fretado, como O o Luiz nosso Castro preparo falou, físico dos jogadores, como é que os caras preparo estão certos? físico. Eu não me Exatamente. recordo de ver o Botafogo assim, Não gente. lembro, não lembro E, também. e, e, Rafael, é bom a gente salientar que, tipo assim, nós somos torcedores, mas nós temos um pouco de noção sobre as coisas. E as Sim, críticas vão ser no momento em que, vamos dizer, a gente pode discordar de uma coisa ou outra, mas a gente vai criticar quando a gente percebe que algo não está dando resultado. Entendeu? Ou agora a gente exatamente. está aqui elogiando algo quando tem que elogiar. Exatamente. Entendeu? O Nós senso não vamos crítico, sempre né? bater numa tecla apenas única e falar assim, só vamos criticar. A gente elogia quando tem que elogiar. O Botafogo está vindo de 5 vitórias, gente. A gente tem que elogiar. Isso é Exatamente. natural.
Eu acho que o cara sempre tem que tentar ser ponderado Exatamente. e nunca perder o senso crítico e nunca deixar de elogiar quando tem que elogiar Exatamente. também. Isso é Até justo, porque, né? não, e até porque assim, né? Coisa que a gente mais quer é sentar aqui e elogiar, né? Exatamente. Vamos botar pra nós queremos ser A campeões, não, gente quer ser campeão, né, cara? A não gente quer quer um ter razão, time. não. Exatamente, não quero ter razão, não. Esse é o ponto. É, falar um pouquinho também da história fantástica do Júnior Santos, né, cara? Porque a gente. Tu vê que aí já cai, ó, olha como a coisa vai mudando de ótica. Eu sou um dos caras que eu fiquei revoltado quando o Júnior Santos ia voltar pro Botafogo. Eu também fiquei um pouco E também. mesmo naquela época, naquela fase que ele jogou ano passado, eu nunca tinha me dado conta, eu nunca tinha ouvido essa história de vida dele, cara, que o cara começou a jogar bola profissionalmente com 23 anos, o cara era servente de pedreiro, perdeu o pai. Cara, são histórias assim que, cara, isso pra mim não tem preço, cara, no futebol, assim. É um negócio. E tu vê que toda essa. Como é que eu vou usar, cara? Que palavra? Toda essa molecagem que ele tem no jeito de falar, essa humildade, essa parada raiz Sim. dele de ser, tá tudo ligado a um cara que começou a jogar bola tarde, um cara que tá curtindo o que ele conquistou agora, que isso para ele também é novo. E, cara, eu acho fantástico, assim, cara. Acho que isso aí é inspirador, assim, para todo mundo. Parece até um pouco engraçado, cara. Vou até falar aqui, mas assim, ele se sente muito bem no Botafogo. Você pode perceber, ele Parece que foi ele pro nasceu para Fortaleza, jogar ali, né? Parece que ele. ele se sente, ele gostou do clube, ele está envolvido, o grupo gosta dele, abraça ele, e assim, cara, é aquilo, ou ele é bagre ou ele é craque, né? Isso no mesmo jogo. Mas isso acaba, e isso é um elogio que eu faço a ele aqui, deixar bem claro, que ele é um cara que ele não tem medo de errar. E esse não tem medo de errar Coragem. faz dele diferente de uma porrada de ponta que a gente tem Exatamente. por aí. Ele arrisca. Esse arriscar dele, ele vai tentar 3 vezes. Numa ele vai acertar. Nessa que ele vai acertar, consequentemente vai gerar uma jogada de perigo e o Botafogo vai ter chance de fazer um gol. Porque se tu E isso olhar é hoje, fundamental. falta, né? Eu acho que uma das principais coisas que o futebol brasileiro está perdendo é isso: é a coragem, é o O cara ir jogador para cima. diferente, é o cara ir para cima. Por que que o Jefinho se destacou tanto e tão rápido? Porque ele era um cara que ele não tinha medo, cara. Ele ia para cima, driblava mesmo e vamos lá. E o Júnior Santos é isso, cara. Ele dá aquelas 3 pedaladas, balança para cá, para lá. O cara é grande pra caralho. Corre muito. E corre muito, a perna comprida, né, cara? Então, e eu acho assim, cara, esse é mais um gigantesco mérito do Castro, cara. Porque Sim. a gente viu o Castro defendendo ele, olha, muitas vezes, cara, muitas vezes, falando da importância dele tática, do jogador. E de Sim. fato, cara, eu acho que esse é o tipo de coisa que realmente só vê quem tá lá dentro no dia a dia, no treinamento, né? Que o cara olha pro cara, o cara, porra, esse cara ele tem potencial, cara. Eu sei que ele Ó, consegue. pode parecer um pouco de bobagem, mas é uma análise até que eu faço. O nosso lado direito com o Júnior Santos, a gente já parou de sofrer um pouco. Porque Parou, o Júnior Santos recompõe melhor do que os outros pontos. Ele parou. tem mais vigor físico do que o Sauer para fazer aquela ida e vinda. E Sim. isso, cara, isso é muito bom para o nosso time. O de Plácido, ele nunca vai estar sozinho na marcação, vai ter sempre um ponto ali para ajudar ele. E ontem eu reparei bastante o Marlon Freitas fazendo isso também, cara. Fechando aquele espaço ali também. Fechando junto ali, cara. Acho que isso ajuda demais, porque assim, é complicado quando o lateral fica toda hora no mano a mano, no mano a mano ali com o atacante dos caras, né? Então, é bem importante isso, cara. E quem mais que eu tinha para te falar, cara? O Marçal, pô, o Marçal, eu acho que o Marçal, ele é um cara que ele meio que dita o ritmo do time, cara. Sim. A saída de bola sempre é com ele sempre orquestra, ele sempre ergue o braço, ele sempre, parece que Olha, tudo começa nele. sim, eu vou te falar uma coisa também que eu não sei se você reparou no jogo. Todo mundo conhece o Fagner, né? O Fagner é aquele Eu jogador que adorei chega isso. duro. Já sei que tu Ele vai falar, adora, eu ele, adorei. ele, ele adora dar Agora, uma piscadinha, vamos falar a adora verdade, uma o Fagner é confusão. um jogador bandido, cara. Ele é um jogador É, desleal, cara. é. Mas, assim, o que aconteceu ontem? O Fagner tinha dado uma chegada, se eu não me engano, foi no Vitor Sá, no primeiro tempo. O que aconteceu no segundo tempo? O Marçal devolveu nele. Mas por que o Marçal devolveu? Porque o Fagner veio na dividida, colocou o pé, a sola do pé. O lance claramente. E o Marçal, que não é nenhum bobo, nem um garoto, levantou também e ainda deixou o braço em cima.
Aqui, gente, eu não estou nenhum apoiando nada de violência, não. Mas é como que um jogador experiente pode se comportar de uma maneira que ele estava sendo prejudicado e ele fez esse movimento do Fagner se voltar contra ele. Tanto que o Fagner quase perdeu a cabeça. O Fagner caído no lance, tentar quase dar um soco nele assim. Ó. Exatamente. E achei isso fantástico, porque você percebe uma mudança de postura dos próprios jogadores do Botafogo. Eu sempre usava o termo que o jogador do Botafogo era aquele... É meio vulgar, mas o pessoal fala cabaço. Porque aquele jogador bobo, aquele jogador que não tem maldade. E todo mundo tirava onda. Quantos times do Botafogo já teve jogadores assim? E isso é uma mudança de postura da gente. Isso é muito importante, cara. Time que quer ser campeão tem que ter um pouco dessa malícia. Porque senão os caras vão começar a criticar a gente, bater na gente, vão entrar na porrada e não vai ter ninguém para defender. Cara, esse ponto foi muito bem lembrado, cara, por ti. Quem jogou bola sabe. Cara, o futebol, primeiro é um esporte de contato e de malandragem. Então, Exatamente. assim, quem é mais malandro vai levar. Isso é fato. Eu vejo isso muito no time do Palmeiras, por exemplo. O Gustavo Gomes não perde viagem, o Zé Rafael não perde viagem. O ritmo Os legal. caras são foda, mano. E assim, Fagner, tu acha que tu é um malandrão? Então vem, parceiro. Então vem. Se é um juvenil, se é o Hugo, talvez já ia afrouxar. Já ia afrouxar, já ia sentir, o cara já ia crescer por cima dele e tal. Pô, o Marçal, cara, a gente cansa de ver o Marçal dando aquelas cutucadas nos jogos, aquela coisa meio Fagner. Não é desleal igual o Fagner, mas o Marçal é um cara. Chega firme, chega junto. Cara, jogar com ele não é fácil. Então assim, pô, o cara Premier League, o cara malandro. Nas entrevistas tu vê que o Marçal já é esperto, né, cara? E, cara, eu acho isso é fundamental para um time vencedor, cara. Fundamental, cara. O Corinthians do Tite tinha o Paulinho que fazia isso, tinha até o Sheik que fazia isso também. Cara, tem que ter jogador sangue frio, cara. Tem que ser cara malandro que quer vencer. Ali foi nítido, tipo assim, você deu no meu ponta lá, você chegou mais junto, aquilo você vai tomar também. Tipo, nós somos uma equipe, eu tô aqui para defender ele. Tem que ter esse tipo de jogador. E ainda mais no Brasil, cara, que aqui você, infelizmente, as coisas, jeitinho brasileiro, né, e tal, sempre tem e os juízes não aplicam a regra da forma que deveriam aplicar. Aí o Fagner, se entrasse por cima, se era um jogador, como você citou, se é um Hugo da vida, deixa o pé, ele toma uma solada e acaba se machucando. Como o Fagner já fez inúmeras vezes. Verdade. Entendeu? E o que tu acha que vai vir de escalação aí para o jogo contra o Goiás? Olha, sendo bem sincero com vocês, assim, eu acho que o Botafogo deve mesclar bastante. Um time bem parecido com o que a gente jogou contra o Atlético Mineiro. O time do Goiás, assistiu o jogo deles contra o Flamengo agora, o último. Nossa, é horroroso. 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 E ainda tá sem o Tadeu, que sempre costumava crescer contra o Botafogo. Vira o Neuer contra o Botafogo. Ele vira o Neuer, o Buffon. E outra coisa que eu ia te falar, eu fiquei preocupado, até não vi ninguém falar nada hoje sobre a lesão na panturrilha do Gabriel Pires. Né? Tomara que não seja nada grave. Tomara que não seja nada, porque o cara se achou na posição. Tem o Tietê, que pode voltar a jogar por ali, mas não é dele, né, cara? Tietê estava jogando em outra função. Mas é muito interessante, cara. A gente de fato tem um elenco agora. Sim. Eu acho que vai vir ali, cara. Eu acho que pode pintar. Se bobear, os dois Segovias podem pintar nesse jogo contra o Goiás. Os dois Segovias. Ele coloca o Luiz Henrique no lugar do Vitor Sá. O Luiz Henrique pode jogar. Acho que o Tietê tem grande chance de ser titular também. Uhum. Agora tu falou. Lucas Fernandes, tu falou do Vitor Sá, cara. É um jogador que cresceu muito também, hein? Muito. Parece que o Vitor Sá pegou uma confiança, cara, que faltava para ele, cara. Sabe? Não, beleza, eu vou para cima, eu vou errar. Como ele errou algumas tentativas no primeiro tempo, mas aquela tentativa aguda, né, cara? Não é aquele erro bobo, assim, aquela tentativa de fazer a jogada mesmo, cara. E não dá para deixar de falar, por último, aí, né, desse jogo, e em especial do momento do Tiquinho, né, cara? O Tiquinho é um cara assim. A gente já tinha falado sobre ele na última live aí, cara. Pra mim é extra classe, cara. Assim, Ele é sensacional, cara. Cara, é que é difícil a gente separar o tanto que a gente começa a pegar um carinho, assim, a gente curtir o jogador, né? De separar isso de falar sobre ele, mas o cara tecnicamente é diferenciado, cara. Ele faz um pivô ali, ele incomoda o adversário.
Aquele rolinho que ele tentou dar no Gil, não foi no meio das pernas, mas passou pelo lado. Tem muito recurso, né, cara? Tem Sim. muito Ele é recurso. alto e sempre trabalha bem a bola. Um dado aqui interessante, eu estava até pesquisando sobre esses dias. O Tiquinho, acho que ele já tem 20 gols com a camisa do Botafogo. Se ele fizer mais 3, ele já se iguala ao 10º maior artilheiro desse século do clube. Para Caramba, você ver como é que a gente tem passado os apertos. O cara tem menos de um ano, ele já vai entrar no top 10. E com grandes assustador. chances de continuar subindo ali, que vai a 23, se eu não me engano, 23 acho que era o Sidorf, que era o 10º. Era o Sidorf, depois Lodeiro. Assim, acho que o Tiquinho tem tudo para passar esses caras aí por um bom alargue. Quantos gols tem o Louco Abreu? Você não lembra mais ou menos? Não? Cara, o Louco Abreu, se eu não me engano, tá na casa dos 60 e poucos, viu? O maior É, artilheiro do século é o Dodô, com 90. Isso aí eu e lembro. E o o segundo é o Louco. Louco Abreu. Acho que o Louco Abreu tem 65, 64. Porque o Depois Louco, esse eu é um acho que dado pra gente pesquisar. o Louco é o maior artilheiro do Newton Do Santos, Engenhão né? ele tem, no Newton Santos ele tem 41. 40 e pouco, né? E dificilmente vai ser alcançado tão cedo. É. E cara, isso diz muito, cara. Isso diz Pra você ver. bastante. Ele tem menos de um ano, ele já tem 20 gols, cara. E 148 gols na Europa, né? O cara. É muita coisa, cara. Eu fico impressionado, assim, e mesmo após isso, mesmo após tudo que aconteceu, eu vejo, não, mas ninguém esperava. Tiquinho, um cara desconhecido e tal. Cara, assim, eu vou te falar uma coisa, pro cara que acompanha. Que assim, o cara que acompanha futebol, eu não vou te dizer que, caramba, veio Tiquinho, pô, eu conheço o Tiquinho, pô. Mas o cara já ouviu falar no cara, pô. O cara Já, lembra daquele time do Porto, porra, aquele time era já. legal pra caramba, o Militão, tinha uma galera naquele time, aquele time era maneiro de ver jogar. E então, pô, não fala que tu não conhece o cara, né, cara? E assim, vamos ser franco, um cara que é artilheiro no Porto ou no Benfica não é Ele bobo, tem. cara. É cara Exatamente. que joga bola, Ele cara. sabe jogar bola. Ele vai O ser um pouco assim. Tiquinho, naquela época, ele foi cogitado para ser convocado pelo Tite, não foi por detalhes, e acho que até não foi pela escolha dele depois, porque o Tiquinho ele tinha proposta de time gigante, cara, Tem. quando ele saiu do Porto ali. E aí ele escolheu, acho que ganhar um pouquinho mais de grana, não sei qual que foi a dele, então ele saiu um pouquinho da evidência, né, cara? Mas, cara, é fenomenal, cara. A imprensa de Portugal falava muito em novo Hulk, cara. Isso. Acho que ele chegou a jogar junto com o Hulk lá, não lembro. Não, acho que Acho que quando não, né? ele já tinha saído. Só Isso que aí. começavam a especular ele como o novo Hulk, cara. E o Hulk fez muito sucesso no Porto. O Hulk é ídolo gigante lá, né? Achei isso bem bacana, cara. Um cara, você percebe. E outra, assim, trazendo para o nosso lado, ele é mais um que se sente bem no Botafogo. Você percebe que ele tá feliz. A musiquinha que a torcida canta, as vibrações, o elenco cantando a música para ele. Cara, isso aí. Ele falou, né? Ele Ele falou falou que ele isso. voltou a ter alegria de jogar bola no Falou isso, Botafogo. falou isso. Ele parece um Porque cara, ele é até nas entrevistas, ele parece ser tímido. tímido. Ele parece ser tímido, mas ele já mostrou que tá super de bem com o clube, cara. E eu tenho Cara, certeza que ele se vê como um ídolo ali também, que pode surgir, cara. cara, vamos falar a verdade, cara. Não é porque a gente é botafoguense, mas o Botafogo é um time muito legal do cara jogar, cara. Ah, pô. Porque se tu olhar, o Botafogo, cara, no mínimo esforço que o cara mostre, numa A torcida mínima. abraça. Porra, a torcida abraça o cara demais, cara, sabe? Rapidamente, assim. A questão. Olha o Perry, olha o Tiquinho. Com o Gatito foi assim, Ó, eu sabe? vou pegar um exemplo de um jogador, não sei a sua opinião, mas que eu gosto dele e ele continua acompanhando o Botafogo. O Eric, que era do Palmeiras. Porra, eu até comentei lá, volta e vem fazer essa correria aqui. Cara, e para você ver, ele tava no Botafogo da época das vacas magras, mesmo, vamos dizer assim, na É, Pindaíba. E olha o carinho que ele tem pelo clube. Ele já a saiu, torcida abraçou ele legal, né? Aquela época. abraçou legal. Tava ontem comemorando lá, botando um foguinho lá no Twitter dele. É, Ele acompanha o Botafogo e ele tá lá no Japão, hein? é. No Japão. Não, acho que ele tá na China. Ele saiu do Japão e foi pra China. Ele foi pra China, é verdade. Eu não sei como é que tá o nível dele e tal, mas. É aquele Cara, jogador faz pra gente uma, ficar de olho, viu? cara, faz uma correria Faz uma gigante, hein? correria. Tem um foguinho ali, um É, banquinho, pô, vai ajudar o, bastante, hein? o Eric, ele me lembrava muito o Dudu, cara, assim, a maneira dele de É. jogar, o jeito dele me lembrava muito o Dudu. Mais um que se adaptou muito bem aqui, cara. E se a gente não tivesse naquela Pintaíba, ele não seria vendido, não. Não tinha nem saído, né? É. Cara, assim, eu vou te falar que teve vários jogadores que passaram ali que eu gostava, assim, cara, que eu acho João que Paulo.
O João Paulo, o próprio Alex Santana, cara, eu brigo Alex lá no Santana. Twitter, cara, eu brigo no Twitter, já briguei com um monte de... Não, também não eu achava acho, que essas cara, eu acho o Alex críticas dele. Eu acho o Alex Santana tecnicamente melhor que muito volante com grife aqui no Brasil. Muito volante. É porque o cara não fica tão em evidência, não é? Então, é um cara que chuta E ele bem, tem sabe e ele armar. tem um estilo meio peladeiro. Isso, Tem um estilo exatamente. Tu meio... lembra do Sandro Silva? Lembro. Sandro Silva era um cara que eu tinha um monte de gente que criticava. Pra mim, era um jogador que eu gostava de ver jogar, cara. Achava ele um volante habilidoso, achava ele um cara bom de bola, assim, cara. E cara, acho que tem muito jogador que deve estar contente, que passou pelo Botafogo nas vacas magras, de ver esse clube nesse patamar, né, com essa estrutura, com Se eu esse não me campo. engano, o Caio Ribeiro ontem, cara. O Caio Ribeiro encerrou a carreira no Botafogo, né? Cerrou a carreira no Botafogo, sim. Aí ele ontem no Sport TV ele soltou. Eu tô muito feliz com esse momento do Botafogo. É, Você maneiro. percebe que ele tem carinho mesmo. E olha que ele jogou no Flamengo. Ele teve até uma historinha lá no Flamengo, lá, e foi campeão no Flamengo, mas ele não deixa de elogiar o Botafogo, não. Não, ele sempre demonstra bastante carinho, assim, pelo Botafogo, cara. É legal isso, né, cara? Bicho, então que venham melhores jogos ainda pra gente aí, que a gente consiga manter, né, esse ritmo. Obviamente a derrota vai chegar uma Vai hora, isso é chegar, inevitável. vamos oscilar no campeonato. É, Mas assim, até para não fugir meu raciocínio, vamos lá. São 5 vitórias. Olha os clubes que nós ganhamos. São Paulo. Ah, o Bahia, tudo bem, mas é um Bahia dentro de casa. Corinthians, SAF. Atlético, SAF, aí Corinthians, Atlético Mineiro. Cara, olha só. Hoje o Rony, que é meu vizinho aqui, que é São Paulino, chegou ali, eu tava trabalhando. Rafa, cara, Botafogo. Eu falei, pois é, cara, vocês não bateram em gente fraca, cara. Vocês bateram na gente, bateram no Galo favorito, no Flamengo. Flamengo favorito, agora bateram no Corinthians. Ah, mas o Corinthians tá mal. Cara, ganhar do Corinthians é sempre difícil, cara. É difícil, cara. É difícil. Ganhar Olha do os Corinthians jogadores é que a gente tem. foda, cara. É difícil. Então, assim, cara, 5 vitórias gigantescas, Sim, cara, sim, pra nós. incontestáveis, cara. Eu só lamento, Vitor, de verdade, que a gente não tenha conseguido fazer um gol na LDU, cara. Sim. Aquele jogo Talvez ali. ficou faltando. Mas vou te falar, eu tô ficando até confiante para uma partida Eu lá em acho que vai Itu. dar também. Eu também acho que Tô vai ficando dar. confiante, hein? Eu tenho acompanhado a LDU depois dos jogos, cara. Tropeçou agora no campeonato equatoriano, tomou uma porrada do Barcelona de Guayaquil. Vou falar a verdade, o time da LDU é ruim, né? É ruim, cara, Ruim. mas é aquilo. Meu Jogou pai na saiu do retranca jogo. e fé. Meu pai saiu puto do jogo com a catimba dos caras, cara. Como o goleiro matou tempo, como os caras enrolaram o jogo, o juiz ajudou isso ainda a Não deu nem um tempo acontecer, de né? acréscimo decente, né? 3 minutos, sei lá, 5 minutos. Ridículo. É isso, cara. E tuas considerações finais aí, então. Gente, eu tô dando para 50 minutos aí. Passa rápido o papo. Passa rápido, passa rápido. Bom, deixar aqui E uma mensagem positiva. Vamos aproveitar o momento, torcida do Botafogo. Nós merecemos. É botar essa estrela no peito e ir para a rua mesmo. É estampar o sorriso no rosto. O Botafogo sempre somos nós, seja no momento difícil, no momento felizes. Nós somos o Botafogo. E eu tenho certeza que a grande massa botafoguense é assim. Tá? É muito difícil você ver um botafoguense meia boca. Eu costumo usar esse termo. O botafoguense ele sente, ele está ali presente. Vamos ser campeão? Ninguém sabe, mas que a gente tem que voltar a ter o orgulho, e a SAF está mostrando que é possível, que já é um Botafogo que briga de frente, que já é um Botafogo que não tem medo de nenhum adversário. O Castro usa muito essa frase que eu gosto particularmente, que é o Botafogo ele tem que jogar contra qualquer time no mundo e não tem que ter medo não, ele tem que jogar da mesma forma. E eu exato. concordo com esse pensamento, ele tem que tentar implementar isso mesmo, ele na figura de técnico. Eu estou confiante também para o jogo de domingo, mesmo sendo com time reserva ou misto. Não vejo o Goiás com muito perigo. Lógico, tem que ter os percalços, tem que tomar cuidado, mas vamos com o pensamento positivo, porque dá para a gente vencer lá também. Sim. É isso, cara. Eu endosso o que tu falou. Eu acho que é hora de acreditar, cara. É hora de ter orgulho do que está acontecendo, sabe? De abraçar o time. Eu espero muito que a diretoria reveja algumas coisas na política de ingressos. Acho Com que isso é certeza. importantíssimo. Com Acho que certeza. tem que dar um jeito de viabilizar aquela Norte. Sim, arrumar um sócio torcedor para Faz um lá. sócio torcedor de R$ 30 para ter 30 direito. reais, bota lá ingresso de graça, check-in grátis. É isso aí. E enche aquilo lá, não sei quantas pessoas cabem, mas deve caber umas 8 mil, sei lá, umas 5 mil. 5 mil. Uns 5 mil. E
Acho que tem que manter a Oeste superior a 60, igual a Leste superior. Aí já foi um acerto, para você ver Já como é que foi eles um estão começando a acerto. rever algumas coisas. Sabe? E, cara, eu tô louco pra ver o Newton com 40 mil pessoas, gente saindo pela porta lá. Acho que, pô, o time merece. Acho que é uma hora legal de abraçar o time. E é isso, cara. Tem que ter orgulho de volta. Acho que tem que ter confiança, cara. O Botafoguense, até o Zé Fogareiro no Glorioso Connection lá teve uma entrevista muito maneira com ele. Recomendo até para quem não viu. Cara, é diferente, cara. Não é porque a gente é botafoguense. O botafoguense ele é uma parada diferente, mano. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que. Eu não vou dizer perder, porque isso é até meio romântico ali que a gente tem. Eu sou um cara super supersticioso. O jogo contra o Corinthians faltava 15 minutos para acabar. Eu desliguei a TV e fui tomar meu banho. Isso é meio que um ritual meu, cara. Quando o time tá ganhando, depois eu ligo, beleza, ganhando. É um negócio meio que eu até tento mudar. Mas a gente tem que parar de ser pessimista, cara. Exatamente, Cara, a perfeito. gente tem que voltar a acreditar. Não, não, pera aí, a gente é o Botafogo, cara. A gente vai ganhar, sabe? E tem que ter medo de jogar contra o Botafogo. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser muito resgatada. E acho que o Luiz Castro, como tu falou, ele tenta colocar isso na cabeça dos caras. Esse negócio de não interessa onde eu vou jogar, não interessa com quem eu vou jogar. Eu vou imprimir o meu ritmo de Botafogo, né? Eu pegando um gancho nisso que você está falando, que eu achei também muito válido, cara. Eu tenho um primo Aham. botafoguense que estava no jogo ontem, um salve para ele, meu parceirão, meu irmão Rodrigo. Cara, ele fala uma coisa que é certa, eu acho que a gente tem que também pensar. A gente tem sempre aquele ditado, né? Há coisas que só acontecem com o Botafogo. Só que Sim, esse ditado é sempre para coisas pessimistas, para as coisas ruins verdade, que para o Botafogo. Por que também não pode ser para coisas boas? verdade. E eu acho isso uma mudança de mentalidade que eu acho que isso vai acabar, vamos dizer, nos ajudando, viu? Eu acho que a gente tem que exorcizar alguns fantasmas, sabe? Essa Exatamente. questão de levar gol em Vai final de demorar. jogo, Não vai ser do vai dia para demorar. o outro. Mas vai acontecer, cara. Mas a gente tem cara no elenco vencedor, cara. Então isso é uma coisa assim Exatamente. que me alegra, porque esses caras, essa parada do Marçal que a gente tocou, o Cuesta é um cara vencedor, tem cara ali cascudo, sabe? Então chegou a hora, cara. Chegou a hora Vamos pensar em coisa positiva mesmo, quem é, sabe? e esse time só vai crescer, cara. Esse clube só vai crescer. Exatamente. É isso aí, Vitor. Legal bate-papo, cara. Maneiro pra caramba. Uma Bom, pena bom que demais a que resenha. a Josi e o Carlos não puderam participar, mas na próxima vamos tentar estar nós quatro aí. Fazer a Sim. primeira, a gente, nós quatro, porque É não verdade, é teve nenhuma verdade. ainda, né? E é isso aí, cara. Um abração aí pra ti, um bom final de semana. E vamos, que o Fogão final de semana vai papar mais 3 pontos. Vamos que vamos. Abraço, Rafael. Valeu, Abraço, irmão. galera. Tamo junto. Abraço. Valeu, tamo Tchau. junto.